Olá, boa noite, boa tarde. Eu me chamo Rubens Machado, estou sem camisa, sou, não diria branco, eu acho que pardo era melhor. E tenho que usar óculos, assim, para pequenas distâncias. Bom, eu considerei necessário gravar esse vídeo porque, eu estou assistindo a jornada pedagógica, porque afinal de contas eu sou professor da rede pública estadual e, eu tenho que assistir, né? Faz parte da minha obrigação, né? E só que eu estranhei uma série de coisas, mas, por exemplo, a mais importante foi a questão que diz respeito à formação propriamente assim do nosso aluno, né? A gente está vendo que não se fala de matemática, de geografia, de história, de literatura, enfim, só se fala de resolução de problemas. Claro, eu acho importante, muito importante, essa capacidade de resolução de problemas, né? Mas eu fico pensando, poxa, será que não é exigir demais, né, dos nossos jovens, né? Ao mesmo tempo que eu digo exigir demais, eu também acho que a gente tem que exigir, não demais, mas temos que exigir. E eu acredito que o que a gente chama de avaliação, né, é uma forma da gente mostrar para os nossos estudantes, né, se eles atingiram ou não aquilo que se esperava deles, né? Mas, sinceramente, eu senti a necessidade de gravar esse vídeo porque eu estou ouvindo cada coisa nessas lives da Seduc que precisam ser questionadas. Uma delas, por exemplo, a questão de quando eles falam assim insistentemente sobre a questão da relação dos conteúdos com o cotidiano. Eu pergunto, por acaso os conteúdos que são trabalhados não estão relacionados com o cotidiano? Eu pergunto porque, no meu ponto de vista, todos eles estão relacionados com o cotidiano. Bom, se os nossos jovens não percebem isso, aí é uma questão deles. Porque eu não entendo que a massa atômica e o número atômico de um elemento, ou mesmo a tabela periódica dos elementos, seja alguma coisa desconectada do cotidiano, ou que equações de segundo grau estejam desconectadas do cotidiano. Claro que, falando de equações do segundo grau, né, a gente pode, digamos, encontrar, né, assim, algumas dificuldades, né, de situar isso na vida prática, né, do nosso aluno.
Mas eu fico pensando assim, afinal, a escola, ela não tem como função apresentar para o aluno uma dimensão do mundo, né? Aliás, estou falando do mundo porque também essas lives estão falando muito de compreender o mundo. Eu fico pensando, mas saber onde é que fica a Austrália, né? Ou que na Idade Média a Igreja Católica matou, né, milhões de pessoas, né? Ou que a Segunda Guerra matou milhões de pessoas, né? Ou que, enfim, né, que Castro Alves é um grande escritor da nossa literatura, assim como Lord Byron, enfim, isso não tem mais significado, isso não contribui mais para a formação dos nossos jovens, né? E outra coisa, eu, como professor da rede pública estadual aqui do Rio Grande do Sul, né, eu fiz o curso Mundo do Trabalho e pude perceber que o material didático, né, que está ali disponível, ele é do Itaú. E hoje, por exemplo, hoje dia 15, o Bittencourt, né, que foi um dos palestrantes, ele é ligado ao Sebrae. Então, assim, afinal, o que estão querendo fazer? Porque eu, como professor, que está no exercício do magistério, eu gostaria de ser consultado, gostaria de ser ouvido. E outra, eu tenho colegas brilhantes, tanto na matemática, como no português, como na literatura, no espanhol, no inglês, na educação física, brilhantes, que também não foram consultados, não foram ouvidos e nem estão aí dando palestras, hoje chamadas de lives. Então, eu gostaria de manifestar aqui o meu descontentamento da maneira como as coisas estão sendo conduzidas. Porque os principais atores desta peça chamada ensino não estão sendo ouvidos. Ontem e hoje eu fui para uma sala para ouvir, só ouvir. Não houve um momento em que eu pudesse falar. Eu admiro a nossa secretária de educação, ela está em todas ela aparece. Seja qual for a live, ela aparece. Um dia ela está de rosa, outro dia ela está de amarelo, outro dia está de florido, não sei. Tudo bem, né? Porque ela precisa fazer o marketing do governo, do qual ela faz parte. Mas o que a secretária precisa saber é que nós, professores, precisamos ser ouvidos. Vocês falam o tempo inteiro do aluno, do estudante, da estudante, mas vocês não falam do professor. Será que é aqui porque vocês não têm nada a dizer ou porque simplesmente vocês optaram por, digamos, abstrair da figura do professor? Portanto, eu tenho aprendido algumas coisas nessa jornada pedagógica, mas entre os meus aprendizados
tá a verificação que nós, professores, somos um zero à esquerda para vocês.